isso que a gente acabou de ver. É conversões, são almas, vidas transformadas. A gente vê o poder de Deus em ação. Isso é avivamento. O que falta para a gente é tornar isso. É isso, é isso. Agora também é dele. Cada um, dois, são dois. São dois. A gente precisa tornar esses momentos aqui uma rotina em nossas vidas. Vocês estão percebendo? É isso. O caso do, como é o nome do rapaz? Kaique. Que veio fazer uma fogueira aqui, isso é um pedido de socorro. O mundo está pedindo socorro. Às vezes reações de raiva, de ira, de angústia, de reclamação, são pedidos de socorro. E a igreja tem que olhar com os olhos do Senhor, para entender esses chamados. A Bíblia diz lá em Romanos, se não me engano, 14, 15, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito. É isso que é reino. Essa alegria. Não é à toa, como o pastor muito bem lembrou, as festas judaicas, ela não era de 1, 2 dias. Elas são demoradas, porque as pessoas não têm pressa de sair da presença do Senhor. E quanto mais a igreja se reúne em comunhão, mais isso gera alegria do povo de Deus e para o Senhor. E o Senhor se alegra. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa comunhão da igreja é uma necessidade que nós temos. Então eu digo a vocês, não espere só o aniversário, faça como os judeus, uma festa todo mês. É festa. Você pegue lá no Antigo Testamento e veja como eram as festas, os sacrifícios, o tanto de comida que aquele povo ofertava e comia. E a presença de Deus era garantida. A gente precisa viver isso, sabe? A gente tem muita pressa em voltar para nossas vidas. E as nossas vidas, elas são extremamente limitadas. A gente tem uma necessidade da rotina. E isso é uma droga que vicia. Vocês sabiam disso? Isso é uma droga que vicia. Uma das coisas que o Senhor me mostrou no meu tratamento, quando começaram a surgir as dores, e eu sentia dores todos os dias, eu não tomei remédio para dor. Eu acho que Deus colocou isso no meu coração, não toma remédio para dor. Eu precisaria sentir a doença, porque sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está se anestesiando para as dores espirituais, emocionais e físicas. Nós sentimos uma dorzinha, a gente toma um remédio, resolveu o problema. E a dor, Deus deixou a dor para revelar o quê? Sofrimento? Não. Que algo está errado. Que algo precisa ser mudado. Que algo precisa ser ajustado. Seja no corpo, você sente uma dor, você toma um remédiozinho, passa a dor, mas você sabe que você precisa ir no médico e descobrir o que você tem para poder corrigir. Espiritualmente é a mesma coisa. Só que a humanidade está fugindo, está se anestesiando com evento, com internet, com tantas coisas, festas e mais festas do mundo, para anestesiar às vezes a falta de Deus. Drogas. As pessoas usam drogas para fugir, para se anestesiar. Eu não tomei remédio. Eu senti todos os processos de dores. Sabe qual era o remédio que eu tomava? Que isso a ciência prova hoje. E falaram na última convenção sobre isso. O pastor Roberto veio falando sobre isso. Quando ele falou, eu digo, opa, acabei de experimentar isso. Sabe o que é? Quando eu sentia dores terríveis, eu ia para o meu quarto, me aquietava e colocava um louvor. E aquele louvor, de forma espiritual, ia apaziguando a dor. Era isso meu remédio. A gente precisa buscar do Senhor, não importa o que seja.
Se você quer saída, resolução dos seus problemas de forma definitiva e segura, é o Senhor. Nesse livro, a gente... Lógico que eu não vou falar, eu falo pouco até dos meus problemas, não falo tanto, mas eu falo do agir de Deus em nossas vidas, seja no lado físico, de doenças, falo do lado empresarial, que a gente passa por lutas, também falo, e espiritualmente, como vencer as coisas, porque eu sei, eu já tive que ler, de novo, eu já tive que ler ele várias vezes, eu já tive que ler esse livro, para falar para mim, porque eu tinha me esquecido que o Senhor falou para mim, eu digo, Senhor, vou me lembrar de novo. E lia. Isso não sou eu, é o Senhor. Se você abre lá em Abacuque, no capítulo 3, que o pastor falou no começo, a gente vai observar o quê? O povo estava sendo disciplinado pelo Senhor. Naquele tempo o povo vivia em idolatria, era um povo injusto e um povo que era depravado moralmente. O Senhor traz disciplina sobre ele. O profeta ora ao Senhor porque ele não entende como Deus traz uma nação ímpia, pagã, para disciplinar o seu povo. O Senhor sabe, e o Senhor diz que ele disciplina o filho que ama. Ele vai disciplinar. Ele vai disciplinar. E o profeta, na sua angústia, na sua dor, ele pede, como o pastor muito bem falou, para Senhor, não deixe esse povo se perder, traz perdão, traz avivamento para esse povo, porque o profeta entendeu que o povo avivado, eles se voltariam para Deus, ele sabia disso. Só que quando o profeta ouve a palavra, e é isso que falta da igreja, quando ele ouve a palavra, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: eu me sinto alarmado, eu me sinto atemorizado. Sabe, se hoje a palavra do Senhor não te causa temor, eu lhe digo uma coisa, você está anestesiado. Você precisa tirar essa anestesia. Deixa o processo de sair, esse processo que o mundo gera na gente, de tanta coisa que ele imprime na gente, a rotina, sabe, a rotina do dia a dia, o ativismo, gera anestesia na gente. A gente fica anestesiado e já não ouve mais o Senhor. Quando o Senhor diz para você conhecer Deus, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes, para ele me aquietar, ele vai ter que ou me amarra ou quebra minhas pernas para me aquietar. E ele me aquietou, ele me jogou, me prostrou, para poder me aquietar e ouvir ele. Sabe, eu leio a Bíblia, conheço, eu discutia com qualquer um, citava versículo e tudo, mas eu já não dava mais atenção como eu deveria dar ao Senhor. O Senhor já não era mais a prioridade na minha rotina, não era nas minhas palavras, não era nas minhas pregações, era na minha rotina, ele já não era mais prioridade. E o Senhor, ele não dá a glória dele para ser ninguém, ele quer a prioridade em nossas vidas. E se ele precisa mexer nas nossas vidas para voltar para o lugar, ele vai mexer. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente precisa aceitar, compreender a vontade do Senhor. O profeta estava relatando e procurando entender a rebeldia do povo, que estava em pecado contra o Senhor. O povo não se assustava, por quê? Porque o pecado, ele anestesia a gente. O pecado faz com que a gente não queira saber de Deus. Tu pega lá em João 3, quando diz que, quando as pessoas não querem se aproximar da luz, por quê? Porque as pessoas não querem se aproximar da luz. Alguém me ajude hoje de manhã, foi bom, porque a turma me ajudou, foi muito. Não foi, pastor? Falaram bastante lá. Por que as pessoas não querem se aproximar da luz? Oi? Para não o quê? Para que os pecados não sejam manifestados. Então as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor.
não querem ouvir a repreensão do Senhor. E o que é que o Senhor fez comigo? Me levou a me aproximar da luz, a estudar a palavra dele, não para pregar, mas para me lembrar do que eu precisava. E aí, quando eu digo uma coisa para vocês, o que é que o Senhor fez? Quando a gente está numa certa posição, você tem uma visão, correto? Sim? Quando você muda a visão? Foi isso que ele fez comigo. Ele me mudou de posição. Ele me mudou a situação. E quando ele me mudou, ele mexeu na minha vida, eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Eu comecei a entender coisas que eu não entendia antes. E olha que eu sou um cara que eu gosto de estudar. Mas ele começou a mostrar coisas que para mim eram claras. E eu digo, puxa, mas estava tão aqui na minha vida, versículos que eram tão claros para mim. E passou a ter uma outra forma de ver. No livro vocês vão ver isso aí. Eu digo, meu Deus, eu preciso mudar isso aqui. Sabe, chegou um momento que eu queria, eu confesso aos irmãos, que eu queria, Senhor, me leva para o Senhor. Sabe aquela oração de Paulo? Quando ele disse, é melhor estar com o Senhor. Mas por causa de vocês, eu vou ficar. Sabe, a minha vontade, quando a gente se aproxima de Deus, é algo tão bom, mas tão maravilhoso, que o Senhor me leva para lá, que está melhor lá. Aqui já não tem mais sentido. Mas a responsabilidade de pai, a responsabilidade de marido, a responsabilidade de empresário, dos compromissos que eu ainda tinha aqui, eu digo, não, deixa eu cumprir logo isso aqui. Mas chega um momento que você não tem mais prazer nisso aqui. Sabe, quando a gente quer a eternidade, a terra tem que deixar de ser uma coisa prazerosa. Se eu quero a eternidade no céu e não quero largar isso aqui, eu não consigo entender. Por que a gente não consegue perceber mais do céu? Porque a gente não deixa o céu se manifestar. A palavra dela foi fantástica, da irmã Fabiana. Para curar um câncer, para Deus, é a coisa mais fácil do mundo. Deus me mostrou isso. Eu não preciso nem fazer um milagre, eu tenho coisa dentro do teu organismo que consegue fazer isso. Mas o problema, o que Deus queria não era curar um câncer. O que Deus queria era tocar no meu coração. Quando ela falou isso, eu disse, tipo, não é problema para o Senhor um câncer. Deus estava me mostrando esses dias, quando as pessoas falam sobre, está difícil, agora é só Deus. A gente coloca Deus como uma opção. Deus não é opção. Nunca será. Opção é dizer assim, eu tenho essa e essa. Deus não é isso. Deus, Ele é Deus. Ele está acima de tudo. Ele pode mexer em qualquer coisa, em qualquer hora, de qualquer jeito Ele pode mexer. Eu só preciso colocar Ele na posição certa. E para fazer isso, muitas vezes Ele precisa tocar no meu coração. Eu preciso deixar Ele entrar. Porque, como ela falou, Ele não invade. Ele bate, ó. Se alguém abrir, Ele entra. Comigo Ele fez isso. Eu senti o peso da mão de Deus na minha vida. Eu senti. E eu temi. Igual o profeta, eu temi. Eu nunca senti tanto medo de Deus como eu senti. Eu senti o temor. Sabe, se a gente não está sentindo é porque a gente está longe da presença do Senhor. Você se lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus desceu no monte para falar com o povo? Ele não veio disciplinar, Ele não veio castigar, Ele não veio fazer nada. Ele veio só falar com o povo. Quando Deus abriu a boca, o povo disse, para, porque nós vamos morrer. A presença de Deus é tão forte, por isso que o profeta temeu. A gente vê o horror da guerra, as pessoas se assustam com bombas. A Bíblia diz que os montes derretem na presença do Senhor. Os montes derretem na presença do Senhor. A gente precisa ter temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Se a gente não teme mais, a gente entendeu, a graça é maravilhosa, a gente acha que tem liberdade de fazer o que quer na graça, como se fosse o salvo-conduto. Não é. A graça me dá a salvação do pecado que me mata, mas não me permite fazer o que eu quiser, pecar de qualquer forma, não permite. Eu preciso ter uma vida santa, porque ele diz, sem santidade, o que acontece, igreja? Ninguém verá o Senhor. Não vai, não se engane. A gente precisa viver isso. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O que é que Deus fez para a gente? Eles estão mortos. Quem já assistiu o filme de zumbi? É isso. Nós somos zumbis, mortos-vivos, estamos mortos andando, por conta das transgressões. O que é que ele fez em Cristo Jesus? Nos deu vida. E é por isso que hoje nós podemos ser avivados. Nós podemos. A gente ora assim, ó, Senhor, manda do teu Espírito, aviva-nos, manda do teu Espírito. O Senhor fica olhando assim e diz, mas, de novo, o que está a promessa lá de Joel? Ele diz lá no Antigo Testamento, nos últimos dias, quem acredita que nós estamos nos últimos dias? Vocês acreditam? Ele diz que ele ia derramar sobre toda a carne, toda a carne. A unção já foi liberada para todo mundo, já está liberado o Espírito Santo para todo mundo. Não é uma coisa que eu preciso me esforçar muito, basta eu me esforçar um pouquinho que o Espírito Santo já está lá. Basta 5 minutos de oração, de quebrantamento, que o Espírito Santo, puf, a gente ouve uma música, o Espírito Santo, puf, presente. Não é assim? Porque já está liberado. Se a gente passa mais tempo ouvindo a palavra, no louvor de adoração e tudo, na mesma hora a gente sente a presença de Deus, porque é isso que Ele quer. A gente precisa se doar mais, buscar mais. Eu só preciso buscar com todo o meu coração. Esses são os 2 mandamentos. Gente, para e pensa. A gente procura tanta coisa, fazer tanta coisa. Deus pega isso tudo e resume. Só. Ele faz um combo. Ele diz, se vocês fizerem isso aqui, vocês estão cumprindo toda a lei. Ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de toda a tua força. É isso. Quando nós estamos aqui, que nós nos concentramos, poucos minutos, a gente se concentra em louvor e adoração. A gente esquece o mundo. Nesse momento, o Espírito Santo fala. Mas quando a gente está distraído com tantas outras, o Espírito Santo ele retrai. Porque eu tenho que estar dentro do mandamento, eu tenho que estar colocando o Senhor no centro. Ele diz, se você fizer isso, e amar o seu próximo como a si mesmo, você cumpriu toda a lei. E a lei não era possível ninguém cumprir. Não conhece. Ou ama o seu irmão também. Então, quando nós olhamos para a sociedade com outros olhos, eu louvo a Deus, homens humildes,
que reconhece os erros e pede perdão, olha a sociedade, mesmo a pessoa mais dura, mais que te agride, se você olhar com outros olhos, com olhos de amor, com olhos de Deus, você vai manifestar o amor de Deus na vida daquela pessoa e vai mudar como mudou a vida do rapaz. Por que Deus tem levantado pessoas para vir para casa, para receber? Eles não vão receber drogas, eles recebem tratamento de Deus, o amor. E eu tenho certeza que o serviço que o pastor faz é porque ele ama, senão ninguém aguenta. Eu tenho certeza que o trabalho que ela faz, ninguém faz se você não fizer por amor. Porque senão sabe o que acontece? O mundo aí, muitos profissionais, faz de qualquer jeito. Por isso que a gente vê tanto serviço mal feito na sociedade. É que as pessoas não fazem por amor, elas fazem por fazer. É aí que a igreja entra com o diferencial. É por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e luz desse mundo, porque a igreja ela tem que ser diferente. Não é porque todo mundo faz, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um povo santo separado do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Abra a Bíblia de vocês lá em Hebreus 10. Dez, 26. Diz o seguinte: porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês merecer aqueles que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz, minha vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos. Poxa, eu não vejo um texto mais claro sobre a vida cristã. Ele diz, olha, volta, te lembra do primeiro dia, tu se converteu, alegria, te viu o choro das pessoas hoje que se converteram, a gente se dedicava de oração, de leitura, não era assim? Aí depois o tempo vai passando, a gente esfria, aí vai dormir, nem ora mais, não está nem aí. Ah não, é pela graça, eu estou salvo. Sim, você está salvo, você tem o selo e tudo, mas você vai passar pelo julgamento. Está escrito, você vai passar pelo julgamento. E ele diz que quem vai julgar o seu povo é Deus. E ele diz que nós somos julgados até pelas palavras que a gente fala. Todas as nossas palavras vão ser julgadas. E aí cabe a gente buscar ter uma vida de santificação para o Senhor. Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. E é isso que ele quer da sua igreja. Ele vem buscar uma igreja santa sem mácula. Ah, mas Jesus já morreu? Morreu. Mas o que é que eu estou fazendo quando eu peco deliberadamente? Eu estou pisando, eu estou profanando essa aliança. Eu estou dizendo assim, ó, não é muito importante para mim não. Eu preciso manter minha fé diante do Senhor. E a minha fé diante do Senhor é mantida pelo meu procedimento de vida. Como é que João diz lá para aquela turma? Produza frutos dignos de arrependimento. Produzam. Ele diz, quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Quem foi? Vocês estão fugindo por quê? Vocês estão só com medo? Mas não adianta só fugir com medo. Vocês têm que produzir os frutos dignos de arrependimento. O irmão aqui falou, agora há pouco, ele até mandou uma mensagem. Avivamento, eu tenho que manifestar o quê? Os frutos do Espírito. Ou então você vai manifestar os frutos da carne. E a carne não herda a promessa. A carne ela não herda a promessa. Sabe? Quando o Senhor começou a mexer na minha vida, e começou quando eu descobri no ano passado, eu estava voltando lá da competição, que eu participo de competição de jet, que eu senti as dorezinhas, começa as dorezinhas, veio a besta, né? Primeira consulta não deu nada, aí as dores se identificaram, inchou,
Eu fui no médico novamente, ela viu que estava diferente, a inflamação era só de um lado, não era geralmente a amígdala inflama dos dois, só era de um lado. Aí ela olhou, achou estranho, não disse nada, me encaminhou para o médico cabeça e pescoço. Quando ele olhou, ele disse: é processo cirúrgico, marcamos para agosto. Eu sempre, quando eu ia para o médico, eu vou logo resolver para voltar minha vida para o normal. Eu sem saber que Deus nunca mais ia deixar eu voltar para o estado que estava. Nunca mais. O estado que estava, ele disse: para lá tu não volta mais, daqui ou tu muda, ou muda. E aí eu fiz a cirurgia, disse: não que eu passar pelo processo cirúrgico, vai tudo resolver. Quando eu fui no médico depois da cirurgia, ele diz: olha, tumor. E aí, meu irmão, meu mundo foi por água abaixo, meus planos por água abaixo. E aí o Senhor começou, eu comecei a frequentar, aí eu falei um pouco de manhã, né, do hospital, eu comecei a ir, e o Senhor começou a mostrar, uns 4, 5 dias, uma semana depois mais ou menos, quando a poeira baixou, eu comecei a raciocinar, comecei a pensar, e fui buscar do Senhor. Gente, eu nunca orei tanto, eu nunca li tanta Bíblia assim, buscando uma... E no primeiro momento o Senhor se cala, ele não falava nada, né? Aí Deus usou um irmão que é médico, lá de São Luís, ele mandou alguns versículos, e mandou uma música para mim, que todo dia de manhã, quando eu acordava, eu ouvia essa música. Aí o Senhor começou a falar, depois de alguns dias que passou a revolta, passou a raiva, né, passou a zanga, enquanto eu estava zangado, reclamando, brigando com Deus, como se fosse, a gente sempre bota a culpa no Senhor. O Senhor se manifesta na calmaria. O Senhor se manifesta na calmaria, não é no fogo, no ventania forte, é na calmaria. Quando eu acalmei meu coração, aí ele disse: bora aqui, senta bem aqui para a gente conversar. Aí ele começou. Quando eu estava lá, sentadinho nos hospitais esperando, eu acho que Deus fazia de propósito, gente. Gente, Deus fazia de propósito, não é possível. Aí eu sentava lá e eu esperava. Eu não tinha para onde ir. Aí, como eu não tinha para onde ir, aí eu, sentadinho, eu começava a escutar o Senhor, igual vocês estão aqui. Sentadinho, escutando. Aí o Deus começava a falar, e eu comecei a anotar. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu comecei a anotar. Aí quando eu entendi do Senhor, uma semana depois, uns 30 dias depois, eu comecei a escrever, que eu precisaria escrever para um livro. Aí eu escrevendo 1 hora por dia e tal, o Senhor disse: não quero isso. Eu já estava escrevendo 1 hora por dia, é um bom período, né, 1 hora. O Senhor disse: eu não quero isso, não quero 1 hora não. Você vai ter que escrever mais. Você vai ter que se dedicar para isso aqui. Eu disse: pois tá bom. Ele começou a me acordar de madrugada. Os primeiros 3 dias eu não entendi. Eu acordava, eu levantava, ia no banheiro, voltava e eu voltava para dormir. E quem disse que eu conseguia dormir? Aí começavam a vir as ideias, as revelações. Começava a vir. Eu digo: Senhor, me lembra amanhã eu escrevo tudinho. O Senhor não deixava eu dormir. Aí eu comecei a me levantar para escrever. Aí isso começava a acontecer 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Eu disse: não, Senhor, eu estou muito debilitado, eu estou muito cansado, meu corpo, eu já não me alimentava direito, eu já tinha perdido 10 quilos, e muito fraco. Eu combinei com o Senhor: vamos fazer o seguinte, o Senhor me acorda no horário X, nesse horário eu levanto, escrevo, bacana. Gente, naquele horário, todos os dias, não importava se era segunda, se era sábado, se era domingo, de madrugada, 4 horas da manhã, é o horário da 4ª vigília. O Senhor me levantava e eu ia escrever. Eu levantava sem sono, eu podia dormir a hora que fosse, 4 horas da manhã. No começo, minha esposa, que era enfermeira, que agora ela é advogada, enfermeira, brigava comigo: tu precisa, teu corpo está debilitado, não sei mais o que, papapá. Eu digo: eu sei que meu corpo está se enfraquecendo, né? Mas eu sei que o Senhor vai me sustentar. E aí ele me sustentou. Eu passei todo dia de madrugada, e o Senhor começou a botar no meu coração: tu tem que terminar de escrever esse livro enquanto está no tratamento. Porque depois que terminar o tratamento, você não vai ter mais a mesma sensibilidade para escrever. Porque quando você está aqui na luta, na caverna, tu me escuta. Depois que tu sair, tu não vai me escutar mais direito. Não é verdade? Muito barulho. E aí eu comecei a escrever. Eu me lembro que eu fazia a radioterapia todo dia e as químios no sábado. Aí na primeira semana eu estava indo, aí depois deu um problema no equipamento.
E foi para manutenção, passou uns 3, 4 dias sem eu ir. Aí eu aproveitei, fui em Barreira, que eu tenho uma casa lá, fui lá para fazer manutenção, estava precisando, estava fazendo serviço, fui lá para verificar. Aí eu passei o dia organizando, limpando a casa. Meio debilitado, mas quem está acostumado a trabalhar, mesmo doente, a gente trabalha, não tem conversa. Aí eu passei o dia trabalhando, sem me alimentar direito, sem nada. Eu fui deitar, já era quase 11 horas, já cansado, já vou descansar, que amanhã tem mais. Na hora que eu me deitei, eu fechei os olhos lá, o Senhor começou a falar. Aí eu abri assim e digo, tá bom, entendi. Aí eu me levantei e fui escrever. Disse que hora que eu fui dormir? 4 horas da manhã. Estava um capítulo pronto. Você pode observar, não tem nenhuma referência de outro livro. Nenhuma. Por quê? Porque eu não li nenhum outro livro a não ser a Bíblia. Vai escrever. O Senhor foi te revelando tudo. Eu falei, pastor, chegou um momento que quando eu comecei a organizar os capítulos tudinho, chegou uma hora assim que eu olhei assim, eita bagunça que não estou entendendo nada. Eu escrevi um bocado de coisa que eu não estou entendendo porra nenhuma, Senhor, agora me organiza, me ajuda a organizar. Aí eu fui começando tal, minha cabeça confusa, porque assim, a rádio aqui ela mexe tanto com o teu corpo, mas tanto que fica assim tudo confuso, fica assim tudo, bagunça tudo. E aí eu comecei a organizar. Depois estava tudo organizado, que eu mandei para olhar, que eu fui ler, depois estava pronto. Eu digo, meu Deus, como é que um negócio desse sai tudo organizado desse jeito? Deus faz isso. O teu caos, Deus entende. A tua bagunça, Deus entende. E só Ele pode organizar. Não tenta organizar a tua vida, porque tu não consegue. Não tenta. Tem muita gente que diz, não, eu vou arrumar minha vida primeiro, para depois ir. Perde tempo não, filho. Perde tempo não, Deus a especialidade de Deus é caos. Você se lembra lá em Gênesis 1? Caos total. Deus fez o que para organizar? Só liberou a palavra. Faça isso, faça aquilo, haja isso, haja aquilo, as coisas se organizaram. Traga a palavra de Deus para a sua vida, que tudo se organiza. Traga a palavra do Senhor na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua empresa, que as coisas vão se organizar. Quando eu passei 6, 8 meses lá longe da minha empresa, o problema é que eu não consegui resolver, parece assim que ele ia piorando cada dia mais. Se resolveu numa facilidade tão grande, que eu digo, Senhor, eu vou ficar mais ausente, eu vou deixar tu mais lá, porque tu resolve melhor do que eu. Impressionante. A Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Sabe, a gente precisa viver uma vida de mais de quietude diante do Senhor. A gente está correndo assim, quer que o Senhor nos acompanhe. O Senhor disse, não, eu não vou andar no teu ritmo não. Tu tem que andar no meu ritmo, vem para cá, para perto de mim. Quem conhece o Salmo 91? Olha o que diz lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, dirá ao Senhor, só quem tem autoridade para dizer, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, aquele que está lá no refúgio. Às vezes a gente usa esse texto como uma promessa, e fala, aí o Senhor está perguntando, como que tu quer que eu cumpra, ou aquele que tu não cumpre? Tu tem que te aquietar aqui na minha presença, para poder agir. Enquanto tu está te mexendo, eu fico quieto. Tu tem que se aquietar para ele se mexer. Percebe? Essa é a lógica do processo. E o Senhor precisou me mexer, tocar no meu corpo, na minha saúde, para me aprender a me tocar, porque eu sou muito dinâmico, eu sou muito ativo. Se triscar em mim, eu já estou com a eletricidade. Eu sempre digo, eu sou um V8, já motor o tempo todo quente, disposto a trabalhar a qualquer hora comigo, não tem conversa. Mas o Senhor disse, não, isso não é bom para mim não, te aquieta um pouquinho. Aprende a me conhecer mais, aprende a confiar mais em mim. E olha que eu sempre fui um homem de fé. Mas o Senhor queria me mostrar muito mais daquilo que eu entendia que fosse. De forma que esse livro ele vem ajudar você a ter uma vida melhor com Deus. Eu digo isso porque não mérito meu, nenhum. Até o lançamento desse livro, eu não sabia como é que eu ia fazer.
Aí o Senhor, eu conversando na minha última consulta com a médica lá da Buco, eu falei do testemunho, né, que Deus tinha feito, porque eu aproveito. A Bíblia diz que eu tenho que aproveitar as oportunidades de falar. Eu aproveitei, e para quem me dá a oportunidade, eu falo do testemunho do que Deus fez e falo de Deus mesmo, para as pessoas, né? Aí ela disse, eu posso ler esse livro? Já estava pronto, eu já estava mandando para a editora fazer as correções. Eu disse, claro, doutora. Ela não era crente, eu disse, claro, doutora, você vai ler. Eu vou dizer que não, eu quero que ela leia e eu fale com ela. Eu digo, pois pronto, está resolvido, leve. Eu mandei para ela, né? Ela leu e disse, irmão, eu gostei muito desse livro. Disse assim, olha, vamos fazer. Eu disse, meu esposo é escritor. Ele já foi até lá para o Jô Soares, tem não sei quantos livros escritos. E vamos fazer esse lançamento desse livro no hospital? Eu digo, vamos. Eu digo, vamos sim, vamos fazer. E aí ela falou com o diretor lá da fundação, e aí eles aceitaram, gostaram da proposta, e aí toda pessoa que ouve, vem falar comigo, seja o pessoal do marketing, seja o pessoal da imprensa, lá do hospital, ele diz, olha, eu conheci sua história, que história maravilhosa, que coisa bacana. E aí, não, vamos trabalhar para organizar esse negócio? Eu digo, isso, senhor, muito bem, vai lá, vai na frente e abrindo as portas. Ou seja, a fundação me botou toda a estrutura disponível, de marketing, de jornalismo, eles estão fazendo os vídeos, divulgação, tudo, para trabalhar para mim. Olha que coisa. Eles mexem com milhões e milhões, essa doação aqui não é nada para eles. Mas quando o Senhor age, quem é que vai impedir? Bota uma estrutura na fundação grande daquela lá. Você entendeu? E aí vai acontecer o lançamento lá. Olha, tem tanto detalhe, uma coisa que eu estava chateado lá. Numa situação, querendo um resultado. Deus diz, esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Tu quer qual é o resultado? Esse resultado, vem aqui que tu está querendo. Esquece isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí ele me levou por outro caminho e me deu o resultado 20 vezes maior do que eu estava esperando. Eu digo, rapaz, nós somos miseráveis, de ruim. Nós somos miseráveis. A gente tem, Senhor, é por aqui. O Senhor disse, não é por aí, é por aqui. Vem, entende, confia. Que as coisas funcionam. O resultado muito maior. O que a gente precisa, avivamento, é ter vida. E essa vida só está numa pessoa, que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quanto mais eu tenho de Jesus na minha vida, mais avivado eu serei. Quanto mais avivado eu for, menos o mundo tem poder sobre mim. E quanto menos o mundo tiver poder sobre mim, mais autoridade eu terei sobre o mundo. Porque eu sou representante dos céus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.